Você já deve ter ouvido falar por aí sobre despertar espiritual. Imagino que você possa ter dúvidas sobre o que é isso. E é muito comum também as pessoas terem curiosidade sobre como alguém descobre que é bruxa. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre isso. Oi gente, eu sou a Rony Paiva, sou taróloga, professora de tarô, bruxa. E aqui no Sete Luz o meu intuito é trazer vários conteúdos sobre esse mundo místico, esotérico, da bruxaria, das ervas, dos cristais, do tarô. E nesse meu processo de falar sobre esses assuntos, de trazer informações sobre esses assuntos, muita gente acaba me perguntando: mas Rony, como que você se descobriu bruxa? O que aconteceu, né? E para poder contar essa história para vocês, eu tenho que voltar lá na minha infância e explicar algumas coisas. Mas antes de qualquer coisa, eu já adianto que esse é o meu processo e que o processo de cada pessoa acontece de uma forma diferente, né? Então a gente não pode levar nada a ferro e fogo de pensar que o seu tem que ser igual ao meu, que as coisas que aconteceram comigo tem que acontecer com você. Cada um no seu processo, para as coisas irem fluindo da forma como tem que acontecer para cada um mesmo. Então, seguindo aí a linha do tempo e voltando lá atrás, eu nasci de um casal muito jovens. Meus pais me tiveram bem novos e o meu pai nunca teve nenhum tipo de crença espiritual, ele sempre foi muito... tô nem aí pra essas coisas, enquanto a minha mãe sempre foi muito ecumênica. A minha avó paterna, ela era muito católica, então eu fui batizada na igreja católica quando eu era um bebezinho. Mas a minha bisavó, por exemplo, já lia carta, incorporava herê, então assim, uma mistureba danada. E a minha mãe, por conta dessa minha bisa que é materna, ela sempre teve esse gosto por essas coisas diferentes. Então minha mãe frequentava tudo quanto é lugar, e quando eu era pequena eu seguia ela, eu ia atrás. Então, gente, eu tentei fazer catequese. Eu tentei fazer catequese, odiei, fui uma vez e saí correndo. Escolinha dominical, então, na igreja evangélica, eu pedi pelo amor de Deus, eu fiz a professorinha lá, a mulher que tava tomando conta, correr atrás da minha mãe, a igreja inteira, porque eu não tava dando conta de ficar lá. Então, eu não gostava muito de nada do que eu ia, né, com a minha mãe, com a minha avó, quando eu ia na igreja com ela, não era um negócio que eu tinha muito prazer em ir. Porém, quando eu fiz mais ou menos uns 12 anos, a minha mãe, ela entrou pra Wicca. E aí o negócio mudou um pouco. Toda vez que ela ia, e eu podia ir junto, né, porque não é toda reunião que eu podia ir porque eu era uma criança, eu adorava. Eu ficava brincando com a filha das outras bruxas do Coven, e eu ficava rindo da minha mãe, porque eu achava umas coisas muito toscas, assim, tipo, a galera toda correndo em volta do caldeirão, eu cantava Tirei o Pau no Gato. E o gato... Eu tirei o pau no gato. Não, tira o pau no gato, gente. E aí, nessa época, eu comecei a me interessar muito por isso. Eu era muito nova, eu não tinha maturidade para entender exatamente o que era, mas eu comecei a ler uns livros sobre a Wicca, uns livros da minha mãe, comecei a ler livros sobre oráculos, ficava brincando com os baralhos da minha mãe, tomava cada xinga. Não vai estragar esse trem aqui não, hein? Mas era uma coisa que realmente estava me agradando. O tempo foi passando e minha mãe saiu da Wicca. E eu, lógico, né, também me desconectei disso, até porque eu não era conectada assim, era só algo que eu tava achando legal. E aí, à medida que eu fui me distanciando, eu fui viver as outras coisas da minha vida, né? Então, eu tinha 12 anos nessa época, eu fui estudar, né, na escola, brincar com as minhas amigas, e fui crescendo, fui me tornando uma adolescente, até que com 18 anos, eu terminei um relacionamento de 4 anos e entrei pra faculdade. Aí vocês já viram, né? A pessoa tomou um pé na bunda, né? Se nessa época eu tivesse Marília Mendonça, com certeza eu ia estar lá ouvindo e chorando. E na faculdade, conhecendo tanto de gente nova. Então eu fui viver ali os excessos, né? Da adolescência. Comecei a beber muito, a sair muito. E assim, não julgo quem faz. Inclusive não me arrependo, foi uma época muito boa da minha vida, mas a coisa começou a ficar um pouco excessiva, né? E eu comecei a ter alguns problemas, assim, de me sentir meio vazia, sabe? Era como se tivesse faltando alguma coisa, né? Eu até achava que isso tinha a ver com esse relacionamento que tinha acabado. Enfim, comecei a ter pensamentos suicidas. E atenção aqui, se você tá tendo pensamentos suicidas ou essa sensação de vazio e tal, não deixe de procurar um auxílio psicológico ou psiquiátrico, tá? A espiritualidade, ela pode sim ajudar, mas a gente tem que ter essa consciência
né, do que é importante. Então, procura ajuda se você estiver precisando, não siga os meus passos, por favor. Então, no meio dessa confusão toda de me sentir perdida, de me sentir péssima, um dia eu quase consumei esse ato. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, preciso de ajuda, estou querendo me matar. E aí a minha mãe me levou em um terreiro de Umbanda. E eu, assim, não conhecia a Umbanda. Tinha muito preconceito com a Umbanda. Olha que paguei língua, assim, bonito, né? Eu tinha muito preconceito. A Umbanda é uma religião muito estereotipada. Mas, assim, na primeira gira, eu fiquei um pouco cagada, né? É um contexto bem diferente do que eu estava acostumada. Até porque, mesmo indo na Wicca quando eu era mais nova, a coisa era muito menos estereotipada, assim. A Wicca não é tão conhecida, né? E a Umbanda tem uma fama ruim, infelizmente, porque é uma religião maravilhosa. Então, assim, na primeira gira eu fiquei com medo, no começo, mas, assim, tive um atendimento incrível com o caboclo, que eu nunca esqueci. E eu saí de lá com a certeza de que eu ia voltar. E aí fui voltando mesmo. Nessas idas e vindas, um belo dia eu cheguei na casa e o Exu, né, o guardião da casa, do pai de santo, Exu Tiriri, me chamou e falou assim, olha, eu não falei nada com ele, gente. Ele falou, você tá tendo alguns sintomas, né, dores de cabeça, pensamentos bem negativos. Aí ele ainda falou que te adianto que não são seus, né? E eu tinha alguns sintomas também quando eu chegava lá no terreiro. Então ele falou, quando você tá aqui, suas mãos ficam suando, seus pés ficam dormentes. E, gente, eu não tinha falado com ninguém que eu ficava assim. E eu falei, meu Deus, esse trem é cabuloso mesmo. E aí ele falou, você é médium e vem pra cá, entra pra casa, vão trabalhar com a gente, né? Vai ser bom pra você poder desenvolver sua mediunidade, porque muitas dessas coisas que você sente não são suas. Vai ser bom pra casa também ter você com a gente e tal e tal. E aí eu fiquei naquela coisa assim, o quê? Eu sou médium, eu não sabia nem se eu acreditava em mediunidade, fiquei muito assim. Mas eu tinha aquela curiosidade. Aí eu falei assim, tá, vou entrar pra ver qual é que é. Lá nessa casa tinha um processo para poder entrar, você tinha que frequentar algumas semanas, né, como consulente e tal. Comecei o processo e parei. Parei porque eu tava me auto-sabotando. Só que ao mesmo tempo que eu parei, não saía da minha cabeça essa coisa do eu preciso ir para ver qual é que é, eu preciso ir para ver qual é que é. E aí, um belo dia eu falei, então eu vou entrar para esse negócio. Fiz a preparação direitinho, frequentei a casa durante 7 semanas, assistindo palestra e entrei. Entrei numa gira de Oxóssi. E aí eu não entrei, né? Eu mergulhei, eu pulei de bungee jump, eu surtei, porque eu sou assim, né? Ou eu vou 100% ou não passo nem na porta. E aí eu fiquei completamente apaixonada pela Umbanda logo na primeira gira que eu participei como médium. Foi realmente assim uma coisa muito forte para mim. Eu senti uma conexão muito profunda e comecei a vivenciar uns processos muito intensos, né, de sintomas da mediunidade, mas também de sensação de que eu estava voltando para casa, sabe? Foi uma coisa muito forte, eu chorava assim e foi uma loucura. Enfim, comecei meu processo de desenvolvimento mediúnico lá. Em mais ou menos um mês eu já estava tendo a primeira incorporação, então foi tudo muito rápido e eu muito desorientada, né? Porque eu não sabia nem se eu acreditava em mediunidade e um mês depois eu estava rodando que nem um peão sem saber o que estava acontecendo, quem que é isso aqui, me tira daqui que eu tô ficando doida, né? Mas, ao mesmo tempo, não, que trem gostoso, quero mais, todo dia eu queria ir lá. E aí, como eu falei, eu sou escorpiana, né, gente? Eu não sei ver as coisas mais ou menos. Eu virei a louca da macumba. Eu não conversava com mais ninguém que não tinha assunto de Umbanda. Eu não sabia falar de outra coisa, eu não sabia viver para outra coisa. Com isso, a minha faculdade foi ficando de lado, meu relacionamento também foi desandando, porque eu queria saber só da Umbanda e de mais nada, porque eu sou assim. Mas foi importante também ter essa dedicação toda para eu poder focar nos estudos, né? Então, eu comecei a estudar muito as ervas. Nessa casa que eu entrei, eu fiz um curso de Reiki bem no comecinho e comecei a fazer os atendimentos lá com Reiki, né? Aplicar Reiki nos consulentes. Então, assim, foi realmente um boom, né? Porque eu entrei pra Umbanda achando, estou entrando para uma religião, mas aí quando eu vi, eu tava num universo com várias possibilidades, né? Então fui trabalhando lá, desenvolvendo a mediunidade, me conectando com os meus guias e conhecendo esse mundo todo das ervas, dos cristais, né? Do reiki, das terapias alternativas e tudo. Fui fazendo muitos cursos e lendo muitos livros mesmo. Foi nesse período, inclusive, que eu incorporei a minha cigana, né? Conheci a minha cigana, Madalena, e ela falou assim, logo no primeiro dia, vai estudar o
baralho, né, o tarô. Eu não lembro exatamente o que ela falou. Na verdade, eu acho que ela falou as cartas, né, então não sei se ela estava querendo falar de baralho cigano ou se ela estava querendo falar de tarô. Só sei que eu achava que eu ia estudar isso para ela atender no terreiro, incorporada, né, mas não foi bem isso que aconteceu. Hoje eu trabalho praticamente só com tarô, né. A minha ferramenta mesmo que me gera renda é o tarô, tanto enquanto taróloga como enquanto professora. Então, realmente era uma coisa que estava ali para acontecer. Mas através desse pedido dela que eu comecei a estudar mesmo o tarô de uma forma mais aprofundada, comecei a conhecer essa ferramenta. E eu fiquei nessa casa durante quase 2 anos, trabalhando muito ali, não faltava uma gira. Se eu precisasse faltar numa gira, eu faltava chorar em casa, ansiosa, doida pra ir. E aí, nesse meio tempo, eu entrei para outra casa. Eu mudei de residência, esse terreiro, o primeiro que eu entrei, estava ficando longe para mim. E eu tava sentindo que o ciclo precisava fechar, né? A roda precisava girar. Então, conheci outra casa, uma casa de umbanda sagrada, né? Que é uma vertente bem conhecida e tal. E aí, nessa outra casa, eu comecei a desenvolver outras mediunidades, comecei a vivenciar outros processos. Nesse meio tempo, aí, entre uma casa e outra, eu também trabalhei em um centro espírita, né, com psicografia e mesa de desobsessão, essas coisas. Mas, enfim, nessa outra casa, a coisa era bem diferente. Era uma casa muito mais aberta para outros tipos de vivências. Inclusive para o sagrado feminino, que era uma coisa que eu já estava começando a ter contato através do estudo das ervas e da ginecologia natural. Então, por meio desse estudo do sagrado feminino, né, que veio por conta da ginecologia natural e tal, eu acabei caindo, obviamente, no estudo da deusa. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a deusa, eu me reconectei lá com a época que eu li os livros de Wicca da minha mãe, que eu lembro muito do sabás. Eu não sabia falar nada do que estava escrito lá, né? Mas quando chegava Halloween, eu corrigia as pessoas. Eu falava, não é Halloween, é Samhain. Só que eu não sabia falar Samhain, eu falava Samhain. Era uma coisa assim, ridícula, mas eu tive essa reconexão mesmo com essa época. E as coisas começaram a fazer mais sentido para mim quando eu consegui começar a perceber que existia uma deusa, né? Que não era só um deus. Então, foi como se algo aquele vazio lá do começo tivesse sido preenchido mesmo. A Umbanda preencheu muito, mas descobrir a deusa fez com que esse vazio realmente sumisse. E aí eu comecei a ler muitos livros da Mirella Faur, que é uma autora que eu sou assim, apaixonada. E é muito difícil a gente desassociar essa imagem da deusa à bruxaria. Então, quando eu assustei, eu estava estudando aí loucamente a bruxaria também e estava praticando também. Aí eu falei, gente, mas eu acho que eu sempre fui bruxa. Eu acho que sempre rolou, sempre foi isso. Eu só não sabia, só não tinha consciência, né, de que as coisas que eu fazia antes já eram, né, práticas da bruxaria. E aí foi assim que eu me descobri bruxa. Eu falei, então é isso, eu sou bruxa, né? E quando eu entrei para essa casa, onde a gente tinha mais abertura para essas coisas, eu já era taróloga. Nesse meio tempo aí, eu acabei tendo que parar mesmo de trabalhar no meu trabalho formal. Eu era corretora de redação em pré-vestibular, né? Que eu fazia faculdade de letras. Então eu tive que largar esse trabalho para poder focar na minha formatura. E aí foi o ano que eu resolvi que eu ia trabalhar só com tarô para poder correr atrás do diploma. E aí, gente, eu nunca mais parei de trabalhar só com tarô, né? Tanto é que hoje eu dou aula, né? Sou professora de tarô e vivo 100% de consultas e das aulas, né? Tanto financeiramente quanto pessoalmente, porque é algo que me faz muito bem, é algo que me completa muito, assim. Eu realmente amo muito o que eu faço. E aí, depois de quase 3 anos nesse terreiro, eu acabei sentindo de sair de lá também, porque esse chamado que eu estava sentindo de servir a deusa, ele estava me exigindo muito mais do que eu podia oferecer tendo esse compromisso de trabalhar no terreiro. Essa casa que eu estava, como eu disse, era uma casa muito aberta, era uma casa onde eu podia tranquilamente ter as minhas práticas de bruxaria, né, fora de lá. Inclusive, quando eu fui pedir para sair, o meu pai de santo falou, minha filha, você pode fazer suas coisas na sua casa e continuar trabalhando aqui com a gente, mas realmente no meu coração já não dava mais para manter as duas coisas no mesmo nível assim de dedicação. Então eu saí da Umbanda e comecei a me dedicar exclusivamente à bruxaria. Só que
eu continuo cultuando os orixás, o panteão Yorubá é o meu panteão de coração e principalmente os meus guias, né? Continuo firmando eles em casa, fazendo minhas oferendas, acendendo minhas velas, minhas orações e tendo meu contato espiritual com eles também. Ou seja, meu povo, é isso. A Umbanda foi a minha porta de entrada para a espiritualidade, foi onde meu processo de despertar começou. Inclusive, acho interessante eu falar uma coisa, que às vezes a gente acredita muito que assim, eu vou ter um processo de despertar espiritual que vai ser quando eu vou acordar para a necessidade de me espiritualizar. Talvez esse seja realmente o grande despertar, mas a gente vai tendo vários despertares no meio do caminho, né? Então, essa mudança de um terreiro para o outro foi um despertar diferente que eu tive, e conhecer a deusa foi um super despertar. Então, assim, existem várias etapas nesse processo e todas são diferentes despertares. E isso aqui tudo que eu falei, gente, é 1/3 do meu processo, né? O que eu vivi mesmo, eu não consigo descrever 100%, eu não consigo nem lembrar de tudo também. Tiveram momentos muito desafiadores, né? Às vezes, da forma como eu tô contando aqui, parece que foi tudo muito bonito e simples e fácil e feliz o tempo todo, e não. Já cheguei em casa de gira chorando, achando que eu tava louca, desorientada, perdendo minha sanidade, vontade de largar tudo, né? Várias vezes, nesse processo mesmo, já me revoltei com a espiritualidade, não quero saber de nada mais. Aí depois de 3 minutos eu tô lá que nem uma cadelinha atrás da espiritualidade de novo. E é assim, né? É um processo de altos e baixos. Então a gente não pode se apegar à ideia de que desenvolver a mediunidade ou o despertar espiritual ou se tornar bruxa é uma coisa muito glamorizada, uma coisa muito simples e linda e gostosa. É desafiador porque requer autoconhecimento, e se autoconhecer não é fácil, porque quando a gente se autoconhece, a gente não vê só as nossas coisas boas, as nossas qualidades, as nossas luzes, a gente enxerga as nossas sombras, e é aí que o pau quebra mesmo. Mas é recompensador, vale a pena, né? E faz bem pra gente. Então é isso, relembro aqui que esse é o meu processo e que ele serve como uma referência, mas não como uma verdade absoluta, tá? O seu processo é o seu processo, o processo de fulano é o processo de fulano, o processo de ciclano é o processo de ciclano. Conheço pessoas que tiveram processos de despertar muito tranquilos, outras que vivenciaram períodos muito difíceis, gente que teve coisa boa, coisa ruim, e é assim que funciona. Não pegue nenhum processo de ninguém como uma verdade. Tem que ser assim, não tem que ser nada. Cada um é cada um vai viver uma coisa diferente, tá bom? Então, meus amores, é isso, tá? Lá no 7 Luas, no meu Instagram, eu costumo trazer memórias, né, desse meu processo, eu costumo compartilhar também o despertar de outras pessoas. Então, se você não me segue lá ainda, por favor, me siga. Aproveita também para se inscrever aqui no canal. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa seu like, ativa as notificações. E se quiser compartilhar um pouco do seu processo aí também, comenta aqui embaixo, tá bom? Beijo!